Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois bem, amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Povo de Deus, mais uma vez eu digo a vocês, da cor rosa para dizer a alegria. E esse tema alegria, acredito eu que está bem presente na liturgia da palavra toda ela, sobretudo no Evangelho. E aqui eu quero chamar a minha atenção com vocês, junto com vocês. Vamos juntos dar um pulinho lá no Antigo Testamento e fazer o que lá, vocês me perguntam. Eu respondo: nós vamos ver aquele quadro onde o povo, de modo geral ou mesmo particular, era picado por uma serpente. Meu Deus, alguém picado com a serpente, pela serpente. Se a gente é picado por um mosquito, não imaginou com uma serpente, não é verdade? Muito bem. Acontece o quê? Que esse povo que era picado pela serpente, e nós sabemos que na época não tinham todos os produtos que tem hoje, o povo ficava apavorado.
E alguns deles, não resta dúvida, vinha realmente a óbito. E o povo foi conversar com Moisés. Moisés, fala com o nosso pai, conversa com ele, para que ele dê um jeito nessas serpentes, e assim o povo fica liberto, fica livre desse veneno que inocula a vida de muitos. Esse elo, Deus com Moisés, Moisés com Deus, em função do elemento humano, recebe uma ordem. Qual foi a ordem recebida? Você vai confeccionar, você vai fabricar, você vai fazer uma serpente de bronze. E essa serpente, ela é colocada no deserto. Ela é colocada em um lugar de destaque, pois todo aquele que for pela serpente picado, olha para a serpente de bronze e fica curado. O que é tudo isso que eu estou falando para mim e com vocês? Está aqui o protótipo, está aqui a maquete, está aqui a planta da realização da cruz. Assim como a serpente era levantada e o povo olhava e ficava curado, assim também aquele que olha para o crucificado, que também é levantado, elevado, está curado. E não sou eu que estou falando, não sou eu que estou falando, não. Está muito claro aqui, quando nós vimos, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então veja, a profissão de fé lá em Moisés, na serpente de bronze, a profissão de fé não na serpente, mas naquele que é a salvação, a cura por excelência. Então veja que o Cristo elevado na cruz, e nós vamos meditar dentro de poucos dias, este quadro, esta cena, esta pintura, para que a gente olhe sempre e sempre olhe o crucificado. É possível, e nós falamos muito, que a cruz, mas a cruz não é somente o sofrimento, não deixa de ser, mas não é somente o sofrimento. A cruz é libertação. Se nós olharmos para aquele que foi e está pendente e pendendo na cruz, nós vamos ver o quê? Dentre outros elementos, os sacramentos da igreja, todos eles, batismo, crisma, ordem, etc. Os 7 sacramentos da igreja. Então veja como que nós somos homens e mulheres ricos da e na presença de Deus, Deus crucificado. E veja que lá o próprio Pai falou abertamente para Moisés que aquele que olhasse para aquela serpente ficava curado. Agora, o próprio Pai, que de mais precioso ele tem, que é o Filho, ele então mostra que esse Filho é aquele que cura de todas as picadas, de todas as serpentes que o mundo apresenta para cada um de nós.
Eu disse que o Cristo é o Filho. Eu disse não, São Paulo fala aqui para nós, e Nicodemos assume isso de João, que o Cristo é o único Filho de Deus, o Filho único de Deus, que é o mais precioso dom. E na minha frente tem pai e tem mãe. Se eu perguntar para um pai e uma mãe aqui presente, qual é o seu maior dom? Qual é o seu maior preciosidade? Lógico que ele não vai falar do automóvel que ele comprou a semana passada. Ele não vai falar do último apartamento que ele comprou. Ele não vai falar de que ele foi sorteado na loteria, por exemplo. Ele vai falar o quê? Ele vai falar: o maior e o melhor presente que eu tenho ou são os meus filhos. Minha gente, se isso acontece conosco, humanos, imaginemos Deus, Pai, que o dom precioso que Ele tem, Ele entrega para mim e para vocês. Então, por isso, o domingo da alegria. Nós somos homens e mulheres alegres porque Deus não nos esqueceu. Lá no Antigo Testamento, curando-nos da picada de uma serpente. Aqui no Novo Testamento, livrando-nos das picadas das serpentes do presente momento que nós estamos levando picadas. Mas nós temos sim uma cruz, nós temos sim alguém suspenso nela, que olha e cura e nos exorta para que sejamos mais e melhor curados. Nós então vamos parar um momentinho em silêncio e vamos enxergar esses dois quadros pintados, lá da serpente e o Cristo crucificado, pendente da cruz, por causa da minha, da sua e da nossa salvação.